Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook ou pelo YouTube. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. E eu quero acolher você com o Salmo de número 34. Salmo de número 34, versículo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Deixa eu reforçar. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os temores. Mais adiante ele vai dizer assim, salmista Davi: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Sim, se eu buscar ao Senhor de todo o coração, como Ele mesmo nos instrui, Ele se dá a conhecer, Ele se permite encontrar e Ele nos livra de todos os nossos temores, de todo o mal, de tudo aquilo que possa estar nos trazendo preocupação, dor, enfim. Ele é Senhor Deus da vida e quer que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Então podemos sim nos refugiar sob o seu cuidado. Busque a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o teu coração, e Ele permite que você o encontre. Mais do que isso, te abençoa. Ele é bom. Bem-aventurado, abençoado é aquele que nele, no Senhor, se refugia. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te damos graças, porque Tu és um Deus bondoso. Nós te louvamos e rendemos graças porque Tu permites que nós se acheguemos a Ti. É exatamente isso que nós queremos através dessa live, desse vídeo. Buscar instrução pela Tua palavra, dedicar um tempo na Tua presença, colocar diante de Ti nossos clamores, nossos pedidos, por isso que nós clamamos. Tenha misericórdia de nós. Acolha nossos clamores, acolha nossas orações. Cada pessoa que se conecta conosco, cada pessoa que estará sendo alcançada através deste vídeo, nós colocamos nas Tuas mãos. Somos Teus, somos obras de Tuas mãos. Acolhe-nos na Tua presença e sobre nós derrame da Tua bênção. Derrame da Tua proteção, derrame da Tua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Luísa. No canto da sua tela tem um aviãozinho, como a gente dizia quando a gente fazia lá na escola ainda, os aviãozinhos. Se você clicar em cima desse aviãozinho, vai aparecer a opção de você enviar para seus contatos, enviar para alguém que você deseja. Basta que ele, claro, tenha uma conta aqui no Instagram.
certo? No aviãozinho ali, clica e envia para seus contatos, seus queridos, que com certeza a pessoa estará recebendo e terá, é só clicar e ela passa a acompanhar a live. Dona Olinda, vó linda, Jesus abençoe seu lar. Que bom que estão com a gente. Mais uma vez fazendo a referência ao pessoal que depois acompanha através do Facebook, através do YouTube. No Instagram é ao vivo, né? Então a gente pode saudar, inclusive, pelo nome, mas no Facebook e no YouTube não tem como a gente saber. Então, depois que a gente fica sabendo, então você pode deixar seu comentário lá, deixar lá sua mensagem, dizer que assiste os vídeos que a gente vai estar repassando para você e assim saudando você, orando por você. Certo, queridos? Que Jesus abençoe a todos que são alcançados através dessa live. O objetivo dessa live é levar a palavra de Deus. Não é promover a figura do pastor ou da própria igreja, mas sim levar a palavra de Deus. Nossa saudação também é Helena Soares. Jesus abençoe seu lar. Só 2 recadinhos antes da gente ir para a partilha da palavra. Domingo, culto com Santa Ceia, primeiro domingo do mês, então é o culto tradicional anglicano, seguindo a nossa liturgia, livro de oração comum, que é a liturgia tradicional da igreja. Então, neste domingo, primeiro domingo do mês, então é Santa Ceia, ou Santa Eucaristia, né? No rito anglicano. Bênção. Luísa nos lembra. Que bom. Helena, lá de Pelotas. Glória a Deus por isso. Que Jesus abençoe seu lar. Domingo culto tradicional, 9 horas, Santa Ceia. No domingo nós também temos nosso galeto, tradicional galeto que acontece mensalmente. Então se some conosco, ore por nós, ore pela organização, divulgue entre seus queridos, entre seus contatos, né? Ofereça, além de garantir o seu almoço, também ofereça para os outros e se some com doações, com voluntariado. São as formas que você pode se somar. E claro, a gente está aqui já na expectativa, se preparando, porque falta poucos dias, 11, né? 11 dias, amanhã é dia 1º, então nós entramos aí no mês de fevereiro e no dia 10, 11, 12 e 13 acontece nosso acampamento de carnaval. É a 3ª edição do acampamento de carnaval, nosso retiro da família Santa Semente, para orarmos, para estarmos juntos como família, passando 4 dias em comunhão com os irmãos e na presença do Pai. Momentos de brincadeira, de convívio, de chimarrão, de louvor, de oração, sim. Tudo isso, um momento e um ambiente de família afastado um pouquinho da confusão da cidade, mais próximo da natureza. Bênção que o Senhor nos proporciona. Então, reserve essas datas, você não pode perder para estar lá conosco. Inclusive o pessoal que é de outras cidades, ainda dá tempo de vir para cá, aproveitar o feriadão no nosso acampamento de carnaval. Bênção, avancemos para a palavra de Deus. Nós estamos nesse mês de janeiro, primeiro mês do ano, trazendo a série de pregações, lançando os alicerces de um novo tempo. Sim, é uma nova estação para as nossas vidas. Literalmente, Deus nos concede uma folha em branco com novas oportunidades, novas chances de fazer diferente, de fazer melhor, enfim, de buscar mais da sua presença e buscar um renovo
um recomeço em nossa vida. Quem sabe aquela área, aquele vício que a gente não consegue se livrar. Quem sabe aquele problema que persiste, a gente está adiando, quem sabe seja o ano de enfrentar na presença e sob a direção de Deus. Sim, é a nova estação. E é importante lembrar que aquilo que a gente fez na estação passada interferiu lá, gerou consequências lá na estação passada, mas também traz consequências para esta estação, a estação atual. Por isso que é tão importante a gente ter enfatizado aqui a lógica, né? O que você construir agora vai gerar resultados para o bem e para o mal. Então, se você quer habitar em uma casa sólida, bem construída, segura, você precisa lançar os alicerces, fazer bons alicerces, preparar bem os alicerces. Por isso, na nossa série, lançando os alicerces de um novo tempo. E aqui nós já falamos sobre o cuidado que nós temos que ter e estar atentos para as mudanças de estação. Nós também aprendemos sobre a importância de planejar. E nós também falamos sobre a questão de com quem contar. Ninguém faz nada grande sozinho, e se faz é porque não é grande. É uma palavra, é uma frase do pastor Carlito Paes. Então sim, nós precisamos de outras pessoas que se somem conosco para abençoar nossa vida, para nos ajudar a superar nossas limitações e nos ajudar a avançar. Por isso, queridos, uma recomendação aqui, mais uma vez. Leia, releia o livro de Neemias. Neemias fala para administradores, fala para nossas vidas, fala com relação aos relacionamentos, fala com relação ao planejamento, enfim. Neemias é um livro muito completo e nos traz grandes ensinamentos. Então, leia, releia esse livro e aprenda com esse homem, com Neemias, a missão que Deus lhe confiou e como ele alcançou o sucesso, como ele conseguiu realizar essa missão. Prestar atenção nesses detalhes é importantíssimo. Com quem ele pôde contar, a ideia de que se levantam opositores, e na vida vai ser assim, os invejosos vão aparecer, os preguiçosos vão aparecer, aqueles que querem se dar bem em cima dos outros vão aparecer por aí. Então, ler o livro de Neemias e aprender com ele é importante aí para que você avance nessa estação 2014 e feche ela com chave de ouro, sendo abençoado, bem-aventurado na presença do Pai. E para nós avançarmos nesse tema, então você aprendeu a ficar atento às mudanças de estações, aprendeu a importância do planejamento, também aprendeu sobre a questão de quem contar, possíveis seguidores, parceiros, cooperadores, a importância de buscar, né, gente séria que se some conosco, que nos ajude a vencer as nossas limitações. Bueno, tendo isso em mãos, então, mãos à obra. Esse é o tema de nossa pregação de hoje, nossa reflexão de hoje. Mãos à obra. E abra seu livro, aliás, a Bíblia, no livro de Neemias. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4. Nós vamos começar com o primeiro versículo. Capítulo 4 de Neemias, os 2 primeiros versículos. Tendo Sabalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso de montões de pó e pedras que foram queimadas? Agora, versículo 4. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados.
Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Versículo 6. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Versículo 12 ao 14. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, e com suas espadas, e suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, vossas filhas, por vossa mulher e vossa casa. Agora o versículo 22. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. E para fechar o verso 23, nem eu, nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com a sua arma à sua direita. Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Bênção. Nós tiramos alguns versículos para tornar a leitura mais rápida e destacar os principais versículos, mas como eu disse, eu recomendo, releia todo o livro de Neemias e entenda, busque entender essa história, porque nos traz ensinamentos fantásticos para a nossa vida. Boa noite, Dona Rosane, seu Aparício, a de Giruá. Jesus abençoe o vosso lar. Queridos, antes de eu entrar na reflexão deste texto, se você não está disposto a colocar suas mãos à obra, seja na construção de sua vida, do seu caráter, da sua dignidade, da sua história ou ainda do avanço da obra do Senhor, relaxe, essa mensagem não é para você e não tem sentido. Aliás, a Anglicana Santa Semente não tem nada para te oferecer. Mas se seu desejo é colocar as suas mãos à obra e fazer sua parte, fazer a diferença, vem comigo. Sim. O Senhor tem ensinamentos fantásticos e nós aprendemos com esses versículos que nós destacamos de Neemias 4, com a história de Neemias, nós aprendemos princípios fantásticos para colocar a mão na massa, fazer acontecer. Fazer com que a sua vida tome um novo rumo e possam ser reconstruídos. Jerusalém estava em ruínas, completamente destruída. Várias tentativas se fizeram, então aquele desânimo, a falta de esperança, a falta de coragem, da falta de lideranças, alguém que puxasse à frente, era muito grande. Alguém podia dizer, eu hoje ouvi essa frase, só Jesus na causa. Pois bem, Deus interferiu nessa história, levantou um homem, inquietou um homem, e através da sua liderança, sim, Jerusalém foi reconstruída. O impossível se tornou possível. O templo, a casa de oração foi reconstruída. E foi exatamente nesse templo que Jesus andou, caminhou depois quando ele esteve entre nós. Mas avançando. Quero colocar as mãos à obra. Em primeiro lugar, considere que diante das missões, você precisa saber a quem recorrer. Mãos à obra. Mas, eu já toquei nesse assunto, teremos oposições. Os invejosos,
aqueles que querem nos prejudicar, aqueles que querem o nosso mal, por mais que a gente não tenha feito mal algum. Lamentavelmente, isso existe porque o mundo jaz no maligno, o pecado existe. E o maligno, ele atrai seguidores, pessoas que são tomadas de inveja, o olho gordo, né? E tentam nos prejudicar. Mas diante da oposição, você precisa saber a quem recorrer. Esse é um princípio quando se fala da nova estação, de um recomeço. Vai chegar aquele que, quem sabe, vai zombar de você. Por exemplo, você decide se livrar de algum vício. Vou parar de beber. Um exemplo aqui, né? Mas de repente alguém zomba de ti. Aliás, durante essas férias eu me lembrei de algo da minha vida. Uma conversa com uma das minhas irmãs, eu me lembrei de como eu comecei a beber, a consumir bebida alcoólica. Eu já tinha algo como 15 anos e uma galera começou a me incomodar. Onde já se viu? Homem barbado não beber? Que absurdo! E eu entrei na conversa. Isso me fez mal. Eu levei alguns anos para me dar conta que o álcool em si, o vício pelo álcool, estava me fazendo mal. E com a graça de Deus, pela sua inspiração, eu consegui me livrar. Mas é nessas brincadeiras. Seja homem. O que tem? Beber. O que tem? Homem barbado não beber. Coisa do tipo. Ou ainda, quando você faz o desafio de parar, vem também as provocações, as zombarias. O que tem? Só um golinho. Aí o pessoal que fuma, é só uma pitadinha, é só um cigarro, amanhã você continua com a sua... Não, no momento que eu disse não é não. No momento que eu disse basta é basta, você precisa ser radical nisso. Mas essa oposição, esses zombadores, eles sempre vão existir. Então você precisa estar firmado. Você precisa estar firmado no Senhor e firmado na sua decisão. Naquela decisão que você tomou pelo Senhor. Naquela decisão que você tomou no sentido, eu não vou entrar em conversas, eu não vou me deixar influenciar pela oposição, pelas zombarias, pelas brincadeiras, pela oposição, pelo olho gordo, pela inveja, seja lá por que for. Eu fiz um voto no Senhor, eu disse que ia me livrar desse vício, eu disse que ia começar a fazer exercícios, a me exercitar, a cuidar da minha saúde, eu vou fazer, eu disse que eu vou me dar um basta nessa realidade e eu vou dar um basta. Veja Neemias 4b, quer dizer, capítulo 4, versículo 3, a segunda parte. Vamos ler todo o capítulo, o versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, é a zombaria, né? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedras. É zombaria, é brincadeira. Mas veja a reação deles. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Eles oram ao Senhor. Eles não param a hora. Eles não param de se dedicar àquilo que era a sua missão, àquilo que era seu propósito, àquilo que era o desafio que foi colocado por Deus na vida deles, a reconstrução de Jerusalém. Diante da zombaria, diante das oposições, eles sabiam a quem recorrer, ao Senhor. E o Senhor lhes dava a força, a coragem que precisavam para continuar a sua caminhada, continuar a sua luta. Então, se você tomou a decisão de lutar por sua família, por seu casamento, se você tomou a decisão de se dar um basta em algum vício, se você tomou a decisão de mudar de vida, entregar sua vida a Jesus, independente que se levante em oposição, independente das circunstâncias,
permaneça firme e saiba a quem recorrer, ao Senhor. Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar o direcionamento que você precisa no sentido de você seguir adiante e ser mais que vitorioso. Então, diante das oposições, saiba a quem recorrer, ao Senhor Deus. Em segundo lugar, toda obra importante exige dedicação. O que é importante para você? O que é importante na tua vida? Veja quando Neemias faz o desafio, desafia a sua equipe, né, o povo a lutar. Veja o que veja o que acontece naquela realidade. O versículo 6, capítulo 4 de Neemias, versículo 6. Assim edificamos os muros e todo o muro se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Veja, nós já falamos, e os versículos anteriores falam da oposição que se levantava, dos opositores. A oposição era forte, a zombaria existia, mas eles se dedicavam, eles estavam firmes no propósito, eles tinham uma prioridade, eles tinham algo que lhe dava, aquilo era a sua busca. E eles não permitiram que as circunstâncias, que a oposição os tirasse do foco. E faziam, mas faziam com dedicação. Lembra, vou trazer um exemplo aqui, o contexto da pandemia. De repente veio o sistema, e até por uma questão de segurança, igrejas fechadas, portas fechadas da igreja. Aquilo que a gente estava acostumado de fazer, culto presencial, aquilo que a igreja estava acostumada a oferecer, portas abertas aos domingos, culto presencial, durante a semana também alguns cultos presenciais ou portas abertas do templo, visitação, nada disso podia acontecer. Mas veio direcionamento, drive-thru pastoral, uso das redes sociais, da internet. A visitação podia acontecer, mas ela tinha que ser uma certa distância. Enfim, a igreja seguiu. O WhatsApp, redes sociais, o contato através do WhatsApp, por telefone, enfim. Só não era atendido, só não era alimentado espiritualmente aquele que não queria. Porque nós tínhamos um propósito, uma missão que Deus nos confiou. Não dava dessa forma, daquela forma que a gente aprendeu, vamos fazer de outra. Mas a igreja continua viva, continua ativa e continua trabalhando no seu propósito com dedicação. Levante-se a oposição, venha as circunstâncias que vierem, a igreja está firmada no seu propósito e dedicada à obra. Então se dedique. Você decidiu dar um basta naquele vício, você decidiu mudar de vida, você decidiu cuidar da sua saúde, se dedique e você alcançará sucesso, você alcançará o seu objetivo, aquilo que foi planejado, aquilo que foi traçado. Então, diante das oposições, saiba a quem recorrer. Toda obra importante exige dedicação. Em terceiro lugar, busque líderes que te façam lembrar das grandezas de Deus. Quem é o seu influenciador? Nós vivemos no contexto dos influencers. Tem gente ganhando dinheiro sem fazer muito esforço, simplesmente falando e fazendo qualquer maluquice aí pela internet e acaba atraindo seguidores, falando o que as pessoas querem, fazendo o que os espectadores querem, e assim atraem milhares e milhares de seguidores, isso acaba lhes sustentando, lhes mantendo. Há algo legal nisso, tudo bem, mas a questão é que muitas vezes esses influencers têm influenciado negativamente nossas crianças, nossos adolescentes, a vida de casais, enfim, a família como um todo. Nós temos que ter cuidado com quem tem nos influenciado. Como é bom olhar, por exemplo, para a história de Davi.
Saber que ele foi, sim, um homem limitado, um homem pecador. E a Bíblia não esconde nada disso. Mas ele se arrependia, ele buscava um recomeço, ele buscava direcionamento de Deus. Quando ele ouvia a repreensão que vinha do Senhor, ele corrigia o passo e buscava uma nova vida. É para esses caras que a gente tem que olhar. Pedro, outro caso, explosivo, ele saía respondendo, ele puxava da espada, queria briga. No aperto ele negou a Jesus. Ele traiu o seu mestre porque ele negou o seu mestre. Ele fez algo praticamente da mesma gravidade que Judas fez. Ele negou o seu mestre 3 vezes. Mas ele teve a coragem, a capacidade de se voltar a Jesus e buscar um recomeço. E Jesus lhe ofereceu. Jesus o acolheu, não o castigou, não o puniu, mas o chamou de volta e restaurou essa vida, se tornando um grande homem, um grande evangelista. O seu exemplo fala para nós hoje. Então hoje, no contexto atual, também você precisa buscar essas pessoas que têm vida consagrada ao Senhor. Essas precisam ser as nossas referências. Vamos ver na palavra de Deus? Olha o que Neemias, direcionando, voltando-se ao povo, o que ele disse? Versículo 14, capítulo 4 de Neemias, versículo 14. Inspecionei-me, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais. Sim, temos oposição, temos gente querendo parar com essa obra. Não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Olha os grandes feitos que Deus fez na caminhada do seu povo. Olha até onde o Senhor nos trouxe. Se Deus foi capaz de libertar seu povo daquela escravidão egípcia, algo que eles não tinham esperança, que era um impossível. Se Deus foi capaz de abrir o mar, fazendo eles sair daquela situação sem saída, daquele beco sem saída, sim, Ele vai dar direcionamento para a minha vida, para a sua vida. Ele vai nos mostrar um caminho, Ele vai nos apresentar uma solução, Ele vai cuidar de nós, Ele vai lutar com a gente. Se for o caso, Ele vai lutar por nós, no nosso lugar, como já tantos e tantos exemplos bíblicos nos falam. Então, queridos, vocês precisam também ter referências, líderes, olhar para líderes que façam vocês se lembrarem da grandeza de Deus. Neemias não chama atenção para si, ele direciona para Deus. Olhem para Deus, é diante dele, é a ele quem sirvo. E ele fez tantas coisas grandiosas, e ele fará outras ainda maiores. É a ele, é nele que nós nos refugiamos. Diante da oposição, saiba a quem recorrer, ao Senhor nosso Deus. Toda obra importante exige dedicação, então se dedique, foco. Busque líderes que te façam lembrar da grandeza de Deus. Se Deus fez, Ele pode fazer ainda mais. E para nós finalizarmos aqui, aprenda a valorizar as coisas mais importantes da vida. O que é mais importante para você? Quando Neemias fala aqui, no versículo 14, ele vai: lembrai-vos do Senhor grande e temível, e aí ele vai seguir: pelejai por vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. Ele fala daquilo que fazia parte da vida daquelas pessoas. Nós somos esse povo, então lutemos por esse povo. Nós somos povo brasileiro. Não vamos cruzar os braços enquanto o pessoal faz e acontece. Vamos fazer a nossa parte. Vamos orar, vamos lutar pela justiça, vamos lutar pela paz. Vamos fazer a nossa parte. Por exemplo, esse ano a gente tem eleições municipais. É nossa cidade, onde a gente mora. Então a gente não vai vender nosso voto. A gente não vai rifar nosso voto. A gente vai votar com consciência.
Buscar a pessoa que melhor respeita, que melhor segue os valores em que nós acreditamos, que a Sagrada Escritura defende. Eu vou fazer minha parte. Ah, mas os outros o que vão fazer? Olha o que dizem as pesquisas. Não, eu vou olhar para aquilo que eu acredito e vou votar de forma consciente, fazendo a minha parte, porque essa é minha nação. E o que acontece na minha nação, o que acontece no meu estado, o que acontece no meu município, influencia a mim, influencia a minha família. Então lutar, mas lutar por quê? Por quem? Por nós mesmos, pelo nosso povo, por nossa família, por nossos filhos, por nossas filhas, pela nossa casa, ou seja, pela nossa família. Nós temos sim pessoas que nós amamos, coisas que a gente valoriza, o nosso município, nossa cidade, nosso estado que nós amamos, povo gaúcho. Então nós vamos fazer nossa parte por ele, por nossa nação. Então nós vamos lutar. Então aprenda a valorizar as coisas mais importantes da vida e lute por elas e ore por elas. E agora sim, nós, diante da oposição, saiba a quem recorrer. Toda obra importante exige dedicação. Busque líderes que te façam lembrar da grandeza de Deus. Aprenda a valorizar as coisas mais importantes da vida. E quinto, agora sim, por último, entenda que há ocasiões na vida que exigem esforço total. Esforço total. Esforço que vai além daquilo que a gente estava acostumado a fazer. É você acordar mais cedo porque você tem um propósito de oração e você vai dedicar tantos minutos para a oração. Então você vai acordar mais cedo, porque senão não vai dar tempo. Se você estava planejando, você tem horário de trabalho, você tem horário de fazer aquilo, isso, enfim, você vai acordar um pouquinho mais cedo, porque você tem algo importante, algo que está te pedindo um esforço maior e você vai acordar mais cedo. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Agora há pouco tempo teve uma prova, um concurso aqui na cidade. E veio a ideia de eu fazer essa prova. E sinceramente eu estava com medo de levar uma surra. Porque há muitos anos eu estou longe da escola, né? Eu parei de estudar. Ver esse conteúdo que caía nessa prova. Mas eu fiz um propósito e assumi um desafio. Acordava de madrugada, muito antes do que era meu costume, e comecei a estudar com aquilo que eu tinha nas minhas mãos. E entre mais de 200 pessoas que estavam disputando, lutando, eu cheguei entre as 20 primeiras. Realmente teve 19 pessoas que ficaram na minha frente. Com certeza elas se dedicaram mais do que eu. Com certeza elas fizeram um esforço maior do que o meu. Se eu tivesse feito um esforço um pouquinho maior, quem sabe eu teria alcançado uma posição melhor. Mas sim, tem situações de nossa vida que é necessário um esforço maior, um esforço total. Veja o que fez o povo de Deus, o que fez Neemias e o povo naquele contexto. Versículo 22. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. E aí segue o versículo 23 nessa mesma direção. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Ou seja, eles não trocavam nem de roupa, para não ter perda de tempo. Horror, né? Mas era uma questão específica, né? Era um momento específico. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Era literalmente uma mão na massa, botando tijolos, e outra mão na arma em caso de um possível ataque. De dia eles trabalhavam, de noite eles estavam de guarda. Como assim? Como isso é possível? Sim, era aquele esforço. Era esforço máximo, era esforço total por um propósito específico. E a obra foi concluída num tempo recorde aí, poucos meses aí, o muro estava em pé, a cidade estava segura, reconstruída. Vai passar. Aquela luta,
desafio vai passar, mas tem aquele momento, aquela ocasião na sua vida que você precisa de esforço total. Então acorde mais cedo. Se desafie. Agora mesmo nós temos nosso acampamento. Acampamento com o propósito de reunir a família de fé, gerar um ambiente de brincadeira, de convívio, de ensino para a nossa criançada, gerar um ambiente de oração, de comunhão para nós como famílias. Agora, é claro, tem um investimento a se fazer em dinheiro. Nós mesmos é que trabalhamos, então precisamos de voluntários. Nós vamos ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde e assim por diante para vivermos cada momento daquele dia. Mas é aquele esforço por 4 dias, aquele esforço a mais. Também outro exemplo é nossa caminhada como igreja. Eu tenho pessoas que são dizimistas. Quando a gente faz eventos e precisa de doações, eles são doadores. Quando a gente faz eventos e precisa de voluntários, eles se voluntariam. Quando a gente faz promoções, eles compram a rifa, números de rifa, eles compram o seu galeto. Ou seja, essa semana eu vi essa frase, né? A gente doa, a gente faz a promoção acontecer. É aquele esforço total. É aquele esforço para além. Então eu sou dizimista? Não, estou dando a minha parte, estou fazendo a minha parte. Então não vou doar mais. Então não vou me envolver, deixa que os outros trabalhem. Não, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Aqui, Neemias faz o desafio deles, praticamente nem dormiam. Ou se dormiam, já estavam ali com a arma sem trocar nem a roupa, porque era um período específico, era uma ocasião especial e exigia dedicação especial. Exigia esforço total. Qual é o desafio na sua vida? Que quem sabe esteja lhe tirando o sono, trazendo problemas, trazendo sofrimento. Bora lá, coloque no papel e bora traçar uma meta, bora colocar aí uma meta a ser alcançada, a ser buscada e dedicação total. É um período específico, mas vamos lá, vamos adotar esse propósito, vamos assumir um compromisso com o Senhor, vamos assumir um propósito diante do Senhor, esforço total por uma causa específica, por nós, por nossa família, por nossa nação, enfim, por aquilo que é importante para você, pela igreja do Senhor Jesus. Enfim, reflita sobre isso. Então veja, nova estação, um mês já se passou dessa nova estação. Novas oportunidades de fazer diferente, reconstruir, recomeçar a nossa vida. Nós sabemos, aprendemos do Senhor que é importante ficar ligado às mudanças de estação. Cada estação exige um esforço, um cuidado especial, específico. Por isso essa mudança de estação é importante nós perceber. É importante perceber que é necessário planejar. Planejamento, sim. Isso não é coisa de empresa, mundo dos negócios. É para nós como família, planejar, colocar no papel. Tem acampamento de carnaval. É tanto o investimento. Vai precisar disso. Eu vou colocar lá, vou me planejar para alcançar esse valor até lá. Para não colocar outro compromisso, porque é aquele compromisso que eu tenho. Eu quero frequentar a igreja de uma forma assídua, mas é aos domingos, então não posso colocar outros compromissos naquele dia. Então vou colocar ali no papel, vou fazer aquele planejamento. Vou acordar todo dia mais cedo para orar tantos minutos. Vou acordar mais cedo para fazer aquela caminhada que eu preciso, porque ela me faz bem para a minha saúde. Então vou colocar lá, vou me planejar. Eu preciso saber com quem contar. Então também o ambiente de igreja é propício para isso, porque não é com qualquer pessoa que você vai desabafar ou falar dos seus problemas. Então eu preciso saber com quem eu posso contar. Refletir sobre isso, buscar direcionamento na palavra é importantíssimo para isso. E claro, sabendo disso, mãos à obra. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a minha parte, fazer isso acontecer. Então, diante da oposição, saiba a quem recorrer, o Senhor nosso Deus. Opositores vão se levantar? Vão. Mas Deus é nosso socorro, nosso refúgio. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Toda obra importante exige dedicação. Dedicação, foco. Busque líderes que te façam
lembrar da grandeza de Deus. Não falem de si, mas de Deus, do que Deus tem feito, o quão grande e poderoso é Deus, e que te inspirem a seguir a Deus. Cuidado com os influencers do mundo, da internet. Aprenda a valorizar as coisas mais importantes da vida. Então, lute pela sua família, lute pelo seu povo, pela sua cidade, pela sua nação, pelo seu estado. Lute pela sua igreja, é o evangelho do Senhor, para ser levado a mais e mais pessoas. E entenda que há ocasiões na vida que se exige esforço total. Se você quiser rever essa série, todas esses temas que eu enfatizei aqui nessa conclusão, eles estão gravados e disponíveis tanto no instagram.com/anglicanasantasemente, no facebook.com/anglicanasantasemente e também na nossa página no YouTube, Igreja Santa Semente. Então, reveja essa série de pregações. Todas as quarta-feiras a gente estava aqui ministrando sobre este tema, sobre a importância de construirmos firme alicerce para a nova estação. Isso vale para o começo do ano, isso vale para empreender um negócio, isso vale para começar um novo tempo na nossa vida, sim. Isso vale para recomeçar e mudar a caminhada do nosso relacionamento, sim. Isso vale na nossa caminhada na fé, na igreja, sim, vale. Então, reveja se for o caso, se você perdeu alguma, reveja essa série de pregações e aprenda do Senhor. Releia o livro de Neemias, porque ele traz ensinamentos preciosos nesse sentido. Bueno, domingo nós começamos nova série de pregações, então cola com a gente, nós teremos aí um breve tempo de fora de série, porque depois vem a quaresma, um tempo precioso de preparação para a Páscoa. Então nós teremos uma pregação fora de série, teremos o acampamento de carnaval com pregações próprias voltadas para aquele contexto, que são bênção, trazem direcionamento para a nossa vida, e depois quaresma a gente começa uma série de pregações especiais para esse tempo, que nos falam, que nos ensinam a nos aproximarmos de Deus. Avancemos. Vamos conversar com o Pai. Deus é um Deus grande e temível. Bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. Lembra de Davi? Busquei a ele e ele me livrou de todo o meu temor. Sim, busquei a ele, ele me acolheu e me livrou de tudo aquilo que eu temia, de tudo aquilo que me trazia preocupação e sofrimento. Que seja essa sua busca, o Senhor. E por Ele, pela sua graça, nós temos vida e vida em plenitude. Oremos? Paizinho querido, nós nos prostramos diante de Ti. Nos prostramos em oração. Nós sabemos que és o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande e temível, que fizeste grandes coisas na caminhada do Teu povo, na vida daqueles que Te buscaram, que se consagraram a Ti, transformando vidas, como a vida de Pedro, transformando vidas como de Neemias, que era um simples copeiro, se tornou líder, reconstruiu Jerusalém, reconstruiu Teu templo, se tornou governador sobre Jerusalém, sobre o Teu povo, Senhor. Davi, aquele que foi esquecido pelos seus próprios pais, pelo seu próprio pai, mas se tornou o grande rei. Amigo Teu, Senhor. Sim, nós sabemos que Tu tens feito grandes coisas na vida daqueles que Te buscam, naqueles que se consagram a Ti. Por isso que diante de Ti nós nos prostramos e pedimos que venha sobre nós com Teu poder e graça. Opere sobre nós os Teus feitos, a Tua maravilha, transformando nossas vidas, transformando nossas famílias, nossos relacionamentos, nosso trabalho. Pai querido,
estando na tua presença, sabendo que és Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que tens feito sobre nossa vida, sobre quem tu és. Nós te louvamos pela provisão, o alimento, a casa, o conforto, bênçãos que tu tens nos concedido. Nossa saúde, obrigado, Jesus. Nossa família, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pela tua presença sobre nós. E diante de ti nós também queremos pedir sobre cada um de nós. Nossos lares, nossas famílias, nossos queridos, e aqui nós queremos lembrar alguns nomes. Filhos teus, obras de tuas mãos. Nós lembramos de Rogério, Éder, Zulmira, Lucimar, Aida, Amarinto, Débora, Vilmar, Ernestina, Nélida, Caroline Terres, Edenilson, Stephanie, Carlos Alberto, Leandro de Vargas, Jane Correia Oliveira, Helena, queridos teus. Tu conheces a cada um destes pelo nome. Tu sabes os desafios, a enfermidade, a sua luta. Tu conheces a luta de cada um deles, ó Pai. E nós colocamos essas vidas nas tuas mãos. Toque suas vidas com teu poder. Opera a restauração, opera a cura. Vivifica-os, ó Pai. Fortalece-os na fé, para que saibam a quem recorrer. A Ti, Senhor da vida. Para que façam a sua parte. Lutem com dedicação. Enfrentem o desafio, a enfermidade que está diante deles, sabendo que Tu estás com eles. Ó Deus, nós clamamos por esses filhos Teus. Tenha misericórdia de nós, ouça nossa oração e abençoa, restaura, cura, vivifica. E assim também, ó Pai, na certeza que ouves as nossas orações, nós oramos pela nossa cidade. Nosso prefeito Lucas. Nós oramos pelo nosso estado, governador Eduardo Leite. Nós oramos pelo nosso Brasil, nossa nação, presidente Lula, demais autoridades constituídas. Senhor, essa nação é Tua. Por isso que abençoa, toca o coração dessas autoridades, para que elas trabalhem para o bem comum do Teu povo. Quebrante esses corações, ó Pai. Levante lideranças que trabalhem pela justiça, pela paz, pelo Teu povo, Senhor. Que a Tua obra avance por essa nação, resgatando vidas das trevas para a luz. Senhor Pai, nós oramos, nós clamamos. Nós oramos pela nossa caminhada de igreja, Anglicana Santa Semente, uma pequena célula da Anglicana no Brasil. Nosso primaz, Bispo Miguel, nosso diocesano, Márcio Simões, pastores, líderes. Nossa liderança local, a este reverendo, nossa ministra leiga, nossos encontros, promoções, nosso acampamento que está ali, logo ali. Venha, Senhor, sobre nós com Teu poder. Inspira-nos, encoraja-nos, fortalece-nos na fé, vivifica-nos. Nós reconhecemos que precisamos mais de Ti, mais do Teu agir, mais das Tuas bênçãos. Tenha misericórdia de nós e ouça as nossas orações. É o que nós te pedimos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Domingo tem galeto. Ore por isso, divulgue. Domingo tem culto tradicional anglicano, Santa Ceia, Santa Eucaristia, no rito tradicional anglicano. Vamos retomando as atividades aí, a mil, tem muita coisa a ser feita, um ano de graça, de bênção, um ano de nós consolidarmos nossa fé, consolidarmos nossa caminhada
consolidarmos nossa vida entregue a Jesus. E logo aí o acampamento. Então ore por isso, se some da forma que for possível para que este acampamento seja bênção na vida da nossa família de fé, para que pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Amém? Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre tua vida, sobre teu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!